Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Salve aí para todo mundo.
Hoje é um assunto de extrema importância, não só para você que está assistindo, é um assunto de importância mundial. A gente vai falar da obesidade. A obesidade hoje, não é de hoje inclusive, já há algum tempo é considerada doença, né? Está classificada no Código Internacional de Doenças, o CID, e está sempre associada com comorbidades como diabetes, síndrome metabólica, né? Hipertensão arterial, dislipidemia. E é um problema que vem chamando a atenção porque a população mundial começou a ganhar muito peso gordo devido a erros de hábito, dieta, sedentarismo. Então é um problema que chama a atenção de nós profissionais da saúde. E quando a gente fala em obesidade, é uma doença, tem que ser ter uma abordagem multidisciplinar, né? Não é só o médico que vai cuidar do obeso, nem deve ser só o médico. Tem que ter um acompanhamento com nutricionista, com médico, como eu falei, com outros profissionais como psicólogo. E isso é muito importante. Quando a gente fala assim que o gordinho, né, tem uma cabeça de gordo, quando o profissional fala isso, não é que ele está querendo ser pejorativo ou fazendo uma crítica a esse indivíduo. Ele realmente tem umas dificuldades que precisam ser cuidadas antes ou durante a fase de emagrecimento. Para falar disso e muito mais, estamos com a psicóloga Gabriela Guimarães. Gabi, obrigado por falar desse assunto tão importante para a gente hoje. E como é que surgiu a ideia de você, como uma psicóloga, começar a trabalhar com essa população de obesos? Como é que você levantou essa lebre e falou, poxa, é uma população que está precisando da minha ajuda? E a minha preocupação, ela vem porque o número de casos de obesidade e sobrepeso vem aumentando, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já mostra que mais de 50% da população está atingindo com obesidade e sobrepeso. E a minha preocupação é essa, porque o que vai ocasionar a obesidade, né? Cansaço, fadiga, problemas de coração, problemas de circulação, tudo que vai ocasionar um problema na vida da pessoa, podendo chegar a óbito. E a minha preocupação realmente é essa, trabalhar não só a parte do emagrecimento, a gente tem que trabalhar a parte emocional e psicológica, que em muitos casos de obesidade e sobrepeso advém dessas questões. Perfeito. Gabi, posso falar de Gabi, tá? Gabi, nos seus estudos, né, quais são as causas principais desse aumento de peso, da obesidade e sobrepeso? Por que as pessoas estão engordando muito? Então, primeira questão é a alimentação. Estão comendo tudo que é produto industrializado, não se preocupem em comer uma alimentação mais natural. E o sedentarismo também, né? A correria do dia a dia faz com que as pessoas se tornem mais práticas e está na hora de dar uma pausa nisso. A gente precisa enfatizar numa reeducação alimentar. Eu acredito num trabalho disciplinar com reeducação alimentar, com atividades físicas e trabalhando a saúde mental do paciente, que é muito importante. Muito importante. E aí mora uma coisa que eu acho que é interessante, né? Porque até populações que antes não eram obesas, como os asiáticos, né? Japão, da Ásia para o Extremo Oriente, também estão ficando obesos por adquirirem hábitos ocidentais, né? Como a dieta rica em carboidratos, o sedentarismo, a tecnologia impede que você se levante para trocar um canal de televisão, começa por aí mesmo, né? Voltando à tua área, psicologia, qual que é a sua abordagem, qual que é o teu papel, a sua função quando um paciente que é obeso ou que está com sobrepeso vem e passa com você? Como é que você trabalha com ele, Gabi? Então, a gente tem que começar a trabalhar a mente dessa pessoa. Porque não adianta só tomar remédio para emagrecer, seguir essas dietas super loucas que está na moda e tirar alimentação e tirar exercício físico, que são coisas importantes. Então, qual é a minha preocupação? Trabalhar a mente dessa pessoa em paralelo ao tratamento. De como que eu faço isso? Eu tenho que buscar nessa pessoa uma motivação que seja mais forte do que a vontade dela comer. Perfeito. Você tocou num assunto que eu acho também de grande demanda, muito importante, que é a questão das mídias sociais hoje, né? Então, assim, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Então, eu não acho que seja ruim, um instrumento ruim. Só que a gente tem que separar o que é bom do que é mal. E a gente, infelizmente, vê muito profissional, né, que não tem a formação acadêmica, não tem um certificado técnico para poder dizer sobre obesidade, sobre sobrepeso, mas muitas pessoas acabam seguindo essas figuras
e acabam cometendo alguns erros. Você acha que isso também atrapalha nessa questão da evolução da doença? Atrapalha, porque as pessoas elas querem muito o imediatismo. Então, um caso de obesidade, a gente não cura em 1 mês, em 2 meses de dietas loucas. Não consegue. Porque o que acontece? Cada um tem um problema. Se, de repente, o vizinho conseguiu emagrecer dessa forma, não quer dizer que você vá conseguir. Porque tem que ver o seu contexto familiar, tem que ver como que está a sua vida familiar, como é que está a sua vida no trabalho, como é que está a sua vida emocional. Então, são essas questões que eu vou procurar trabalhar no consultório com o paciente. É de suma importância, porque você tem que tratar a pessoa, né? E não a obesidade ou o sobrepeso. Isso. Tem que entender quem é aquele que está ali na sua frente para poder ajudá-lo, né? Cuidar dele, né? Não é fácil. É um processo muito doloroso, você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta, mas o que é o meu objetivo? É trabalhar a motivação. Então, para a gente trabalhar a nossa mente, a gente pode trabalhar a motivação do lado positivo ou a motivação do lado negativo. O que acontece? Você tem que procurar saber qual é o seu propósito de vida. E toda vez que você cair na tentação de querer comer igual um louco algum alimento, você vai pensar nessa motivação e vai conseguir dar uma freada. Porque essa motivação vai ter que ser mais importante do que tudo. Ou pensar na motivação negativa, que o que é? É você pensar as coisas que você não consegue fazer porque você está obeso. Porque ele vai ter momentos de fraqueza, né? Vai ter momentos de fraqueza, vai ter. E essa motivação negativa, eu não consigo passear, eu não consigo brincar com meu neto ou com meu filho, eu não consigo fazer coisas que eu gosto de fazer. E isso vai funcionar também para trabalhar a mente. Porque Legal. vai já dizer para a mente, se você não fizer dessa forma, você daqui a 10 anos vai estar bem pior. Muito legal, porque assim, você é aquela que entra na mente do indivíduo, né? Para poder lembrá-lo naquele momento de fraqueza, olha, não coma isso, senão você vai atrapalhar todo o andamento de um processo que é longo. Isso. Tem que ter paciência para ter o resultado legal, né? Porque o cérebro desse indivíduo vai boicotar ele, né? Vai pedir para ele comer. O que mais tem são sabotadores. Então, são sabotadores do momento, e os sabotadores, eles são pessoas ou momentos que a gente gosta muito. Então, a gente tem que saber driblar. Não é proibido. A gente nunca deve proibir nada na alimentação da pessoa. Se a pessoa adora comer chocolate, não tem como eu falar, você está proibida de comer chocolate. Porque isso vai causar uma ansiedade. E da ansiedade vai causar uma compulsão alimentar. E isso a gente não quer. Então, a pessoa tem que se cuidar, deu aquela vontade louca, não dá para resistir, come um pedacinho. Isso é muito legal, a tua linha de pensamento vai de encontro com a minha também. E o que a gente vê que você falou do imediatismo, aí as pessoas querem para ontem emagrecer, né? E acabam recorrendo por recursos nem sempre tão bons para a saúde dele, né? Não estou dizendo que é errado, existem as indicações, mas eu pego muito cirurgia bariátrica, né? Pós-bariátrica, que é aquela cirurgia onde você modifica o trânsito digestivo para a pessoa poder emagrecer. Tem as indicações, mas a gente vê que tem pessoas que fazem sem uma indicação tão precisa. E eu lembro que no começo, eu era residente de cirurgia geral, existia uma preocupação para o lado psicológico, para liberar a cirurgia. Isso acabou, talvez por uma questão de mercado mesmo, tá? Não vou aqui fazer meias palavras. Então está liberado, tem indicação, vai lá, essa indicação, faz a cirurgia e acabou, mesmo não tendo essa precisão clínica. Só que não muda a cabeça. Você muda o corpo, né? Fica mais magrinho, mas a cabeça continua de antes. Você pega muitos pacientes com esse tipo de pensamento? Com certeza. E o que acontece? Se a gente não cuidar do que fez a pessoa engordar, a partir de quando ela começou a engordar e o que levou ela a engordar, se a gente não cuidar desse momento, quando acabar a cirurgia vai voltar tudo de novo, porque ela não cuidou do problema. E olha o tamanho do prejuízo. E olha o tamanho do prejuízo. E volta com tudo. Volta com tudo, né? Eles dão um jeitinho de conseguir comer e engordar de novo, mesmo com o estômago pequeno. Tudo isso é muito interessante, né? A abordagem é muito importante, eu acho. O seu papel acho que é fundamental nessa história toda, porque você tem que concordar comigo, o psicólogo hoje ainda é um profissional que não está incluído nesse tipo de estrutura, né? Você é uma vanguardista, parabéns, né? Isso exige coragem. E eu acho que tem que estar presente, profissionais como você tem que estar presente. Eu vou te contar uma história rapidinha. Eu ainda fazia consultório de gastroenterologia e veio uma pós-bariátrica para mim.
E eu, bom, qual vai ser a queixa? Eu vou tratar. E a queixa digestiva não era digestiva, cara, era psicológica. Ela chegou no consultório, disse que foi no supermercado, comprou, encheu o carrinho dela de porcaria, levou para casa, os familiares reclamaram, brigaram com ela, e essa era a queixa dela para mim. Eu demorei uns 10 minutos para entender o que estava acontecendo. Resultado, é uma pessoa que fez bariátrica, estava emagrecendo, mas a cabeça continuava de antes. De mente gorda. Foi ali que eu entendi a importância de um psicólogo para fazer essa pessoa entender que primeiro muda a cabeça, né? Depois faz a cirurgia. E tem muita gente que tem compulsão alimentar e não se dá conta. Não consegue perceber. Então, se alguém não sinalizar, opa, está na hora de parar, preste atenção no que você está fazendo, você não vai resolver o seu problema. Outra coisa que eu percebo muito também, hoje em dia está muito gritante, é a questão da imagem, né? Muita gente procura a gente, olha, se eu quero emagrecer para ficar bonito. Eu desisti de brigar, eu falo assim, ok, o importante é a pessoa emagrecer para readquirir tua saúde, e, consequentemente, a estética melhora, né, Gabi? É isso que a gente sempre fala. Até quando a gente trabalha até no grupo, que eu trabalho no grupo de emagrecimento, que é o grupo do desafio do peso ideal, e a nossa proposta é essa. Não é o emagrecer. O emagrecer é consequência de um trabalho. Porque a gente quer a qualidade de vida, a gente quer a alimentação saudável e, como consequência, com a autoestima lá em cima, com a motivação lá em cima, você vai conseguir emagrecer e ser feliz com o seu corpo, que é o mais importante. Legal. Não tem um modelo de estética perfeito, né? Cada um tem que se aceitar e gostar de como é. Perfeito. Tem que estar feliz, né, Gabi? Tem que estar feliz de como é. Gabi, diz uma coisa para mim, como é que é a estrutura desse projeto Desafio do Peso Ideal? Então, esse é um trabalho que eu acredito muito em parceria. Eu acho que quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que juntar diversos profissionais em prol do mesmo objetivo. E eu trabalho com a nutricionista a doutora Laura Moraes nesse projeto, que é Desafio do Peso Ideal. A princípio só para mulheres. Então é um grupo, são 6 encontros, uma vez por semana, e a gente fala, tem um lado psicológico, tem um lado da alimentação, e a gente incentiva o lado do exercício físico. E tem tido resultados bastante positivos, satisfatórios. Já está andando o projeto, então? Já, esse projeto já vai fazer 2 anos. 2 anos ou por aí, mais ou menos. Maravilha. E tem obtido bastante sucesso e as mulheres estão ficando muito felizes com o resultado. Maravilha, parabéns pela sua iniciativa, a doutora Laura também, né? Para abordar esse tipo de paciente de uma maneira multidisciplinar, de um profissional que estava faltando para esse tipo de doente, né? Tanta coisa para dizer sobre a obesidade ainda, né, Gabi? Mas a gente deixa o convite aqui já pronto, para que você volte e a gente possa abordar outros aspectos técnicos desse problema que é pujante. Essa oportunidade de estar aqui, muito obrigada. Beleza. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Os conceitos hoje mais modernos sobre a questão da idade, eles dividem esses termos. Se considera envelhecimento todo o processo natural pelo qual, ou pelos quais, todos os processos pelos quais passam seres vivos, não precisa ser necessariamente o ser humano, um animal também passa por esse processo, um cachorro, um gato. É o processo natural da vida e você começa a envelhecer no instante que você nasce. A partir do momento que você nasce, você começa a envelhecer, você tem mudanças de órgãos, mudanças nos sentidos, na visão, na audição, mudança na sua musculatura, mudança na sua respiração, mudança na sua capacidade de resistência, na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade física, e por aí vai, no sono, na memória, enfim. Todo o processo de organismos ao longo do tempo, todo o processo que organismos vivos passam ao longo do tempo pertence a esse mecanismo de envelhecimento. Ou seja, o envelhecimento é o processo através do qual os seres humanos passam ao longo de sua vida e seres também, que não necessariamente seres humanos, como animais, também passam pelo processo do envelhecimento, né? E desde o instante em que nascemos, começamos já a envelhecer. Bom, e terceira idade. Terceira idade, ou melhor idade, como se quer hoje, é a fase que vai entre a aposentadoria e a idosidade, ou o fato de chegar a ser idoso. Entre a aposentadoria e este momento de se tornar idoso, isso seria a melhor idade. O indivíduo se aposenta, não precisa mais trabalhar, ainda é um jovem velho, pode jogar bola, pode jogar tênis, pode viajar, tem saúde e ao mesmo tempo já cumpriu a etapa da vida, já se aposentou, por isto esse termo de melhor idade, a possibilidade de você poder gozar da vida, dos benefícios que a aposentadoria e a vida pode trazer, né? Com essas mudanças da aposentadoria, isso vai começar a ficar mais difícil, mas em princípio é isto. O idoso já é aquela fase em que o indivíduo já começa a ter graves perdas de memória, perdas da força física, perdas da capacidade de trabalho, de viajar, de interagir, e aí, a maioria das vezes, associada a doenças próprias da idade, né? Então, o idoso é já um processo mais final do envelhecimento. É um processo já com algumas deteriorações de funções fisiológicas, funções mentais, né? Então há essa diferença, né? E velhice, que é o nosso tema. E velhice é o objeto de todo o processo de envelhecimento. Todo o processo de envelhecimento implica na velhice, né? Então você pode usar a velhice para qualquer uma dessas etapas. Você pode dizer assim: estou num processo de velhice, né? A velhice veio para substituir o termo velhote usado anteriormente. Isso foi, acho que, um termo utilizado inicialmente na França, que introduziu o termo velhice, né? E a velhice é o resultado do envelhecimento. O envelhecimento é um processo normal, cujo resultado é a velhice, né? E há algumas características nessa velhice. Essa velhice tem algumas características que possam mostrar que aquilo é uma velhice? Tem não só características fisiológicas, físicas, orgânicas, como sociais e psicológicas. Vamos falar rapidamente das três. Do ponto de vista orgânico, fisiológico ou médico, praticamente estamos falando a mesma coisa. Quais são as mudanças orgânicas e físicas que a velhice traz? Então, aí tem algumas.
para outros pega menos, para uns pega algum aspecto desses, para outros aspectos, para outros pega de uma forma mais grave, outros de uma forma menos grave, mas de um modo geral, esses aspectos que eu vou colocar agora, de um modo geral, estão presentes no processo de velhice, embora, como eu falei, variando de uma para outra pessoa. Bom, então, do ponto de vista físico, quais são as mudanças? Geralmente a mudança é o esbranqueamento do cabelo, que os cabelos se tornam mais brancos, né? Há uma perda da visão, implicando em uso de óculos, há uma perda na audição, a audição fica com menor capacidade do que tinha antes, há uma perda na memória, né? Na memória, principalmente a memória de fixação, há uma perda no tônus muscular, a musculatura fica mais flácida, há uma perda na capacidade respiratória, aos esforços, capacidade de você subir morros, correr, há uma diminuição desta capacidade, há algumas perdas cardiovasculares, né? O retorno venoso fica mais dificultado, por isso há o problema de inchar os pés e as pernas, e há uma alteração, eventualmente, no nível pressório, o nível da pressão, também por questão cardiovascular. O coração, por tanto tempo de uso, ele se torna mais dilatado, principalmente o ventrículo esquerdo, e com isso também o bombeamento do coração diminui. São basicamente essas as características da velhice, né, que, volto a dizer, para uns pega mais uma coisa, para outros pega mais outra, mas, de um modo geral, elas estão presentes na grande maioria das pessoas que atinge a velhice. Do ponto de vista social, e aí é que está talvez o maior problema, a velhice implica inicialmente na questão da aposentadoria. Mas a aposentadoria significaria aposentadoria num trabalho institucionalizado, num trabalho ou numa empresa particular, um trabalho no Estado, a pessoa se aposenta, ela cumpre um prazo e se aposenta. Mas essa aposentadoria não significa que ela se tornou incapaz para outros trabalhos, não significa que ela se tornou incapaz para a vida. Porém, esta é a forma como a sociedade entende o processo da aposentadoria e do envelhecimento. Que a pessoa se torna inútil. E com isto há um certo rechaço, um certo desprezo à capacidade de trabalho desta classe toda, que envolve as pessoas incluídas dentro do conceito de velhice, né? Conceito esse que está lentamente mudando, devagarzinho mudando, né? Porque nós temos exemplos aí, o nosso presidente tem 76 anos de idade, o Mick Jagger tem 75, o Paul McCartney tem 74, o Roberto Carlos tem 76. Então, a gente vê que pessoas aproximando dos 80 estão aí na ativa, trabalhando, fazendo shows, viajando e tal. Isso vai mudando um pouco o conceito da capacidade de trabalho nesta faixa de idade. Um filme recente chamado Senhor Estagiário, com Roberto De Niro, mostra uma pessoa na faixa de 70 anos sendo admitido numa empresa de jovens para trabalhar como um estagiário. E a capacidade, o controle emocional, a experiência, toda a bagagem de vida, faz com que ele se torne um elemento talvez chave para o sucesso daquela empresa, né? Então, invertendo um pouco a questão que até pouco tempo prevalecia. Ainda hoje é muito forte essa questão do idoso ser relegado a um segundo plano, né? Não há uma valorização do idoso. O que eu citei são casos particulares, são pessoas de muito destaque, de muito talento e de muito poder, né? Agora, de um modo geral, o idoso é desvalorizado e sofre um preconceito social muito grave, o que torna a situação que já tem seus problemas fisiológicos, como eu já falei antes, piores, esses problemas piores na medida em que você tem que lidar com esse rechaço social. Bom, e em terceiro, a questão psicológica que envolve a velhice. Aí nós podemos dizer o seguinte, que cada um envelhece da forma como viveu.
Se a pessoa tem uma serenidade, uma capacidade de lidar com tranquilidade com as várias situações da vida, provavelmente ela também será capaz de lidar com tranquilidade com essa nova fase da vida que é a velhice. Vai poder lidar com tranquilidade com essas mudanças, com as mudanças físicas, com as mudanças sociais, é capaz de trabalhar bem com o novo aspecto dos seus relacionamentos, porque quando os filhos são pequenos, estão em casa, se relacionam direto com os pais. Não é? Mas justamente na fase da velhice, os filhos já têm suas próprias famílias, seus próprios filhos, que são os netos, né, do sujeito que nós estamos aqui evidenciando. Né? E aí, dada essa demanda que o filho tem, já não está ali tão presente na vida do indivíduo que está envelhecendo. Então, para lidar com essa nova fase e novos vínculos, não ficar na dependência dos filhos, que já têm seus problemas, têm suas questões, né? Mas adquirir um novo ciclo e trabalhar com um novo ciclo de amizade e trabalhar com uma sua nova capacidade de estabelecer relações, né? Isso tudo vai depender do sujeito. Se a pessoa tem uma estrutura boa, ela lida bem com a velhice. Se a pessoa tem uma estrutura psicologicamente falha, isso vai ficar muito evidente na velhice. Por quê? Porque pode surgir depressão, uma forma negativa de se lidar com a velhice, como se a velhice fosse algo muito ruim, algo como se fosse uma doença. Então as pessoas elas se autodepreciam, né? Eu sou velho, eu já não sirvo mais para nada, eu que vier lucro, eu estou acabado, né? Uso a mesma expressão de velhice como estar acabado, né? Então esta desvalorização faz com que a pessoa psicologicamente se sinta muito mal, né? E, por outro lado, quando você pega esses exemplos que eu citei, de pessoas que estão aí com 76, 77, e estão num pique total aí na vida, lidando, trabalhando e executando suas funções com relativa plenitude, a gente vê que isso depende muito do indivíduo, né? Claro que existem doenças que agravam o problema da velhice, mas aí nós estamos trabalhando não mais com a ideia da velhice saudável, nós vamos trabalhar aí com a velhice doentia, com a velhice onde há uma doença, uma ou várias doenças associadas ao processo de envelhecimento. Geralmente não vem uma doença, vem várias doenças. Bom, algumas doenças são próprias da velhice e aí sim torna a velhice problemática. Por exemplo, o transtorno de Alzheimer, né? O transtorno de Alzheimer é uma doença própria da idade e há perdas na memória, há perdas na capacidade de você se orientar, você esquece facilmente seus compromissos, você não é capaz de dar conta das tarefas mínimas da vida, né? Muitas vezes não reconhece nem os próprios filhos. Então isso é um problema muito sério da velhice. A doença de Parkinson, que dá aqueles tremores nas mãos e dificulta a marcha também, a doença de Parkinson também é própria da idade. As outras demências vasculares, antigamente ditas arteriosclerose, o indivíduo está com esclerose ou está esclerosado, né? Que compreende, na verdade, as doenças vasculares, as demências vasculares. E as doenças físicas próprias da idade, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, né, cardiovasculares. Essas são as doenças muito comuns na terceira idade, na velhice. E aí, dependendo da doença, fica muito difícil do indivíduo realmente lidar de uma forma saudável. Por exemplo, Alzheimer, né? O indivíduo ele tem que ter um cuidado especial, né? O parkinsonismo exige um cuidado especial. Mas aí trata-se do envolvimento de uma patologia associada à velhice, né? Não se trata aí do envelhecimento ou da senilitude, que seria o envelhecimento com saúde, né? E estar doente pode ocorrer aos 50, aos 40, aos 30, tem doença própria de 30 anos de idade, própria dos 40, né? E isso pode ocorrer em qualquer idade, na verdade, né? Então é possível se ter uma velhice do ponto de vista físico saudável, do ponto de vista psicológico bem equilibrada e do ponto de vista social
tem que ser conquistada, porque do ponto de vista social encontra-se essa barreira social a ser vencida, né? É preciso se vencer aos poucos essa barreira que se criou em torno de que o indivíduo com idade, aposentado, é um indivíduo que já não serve mais, por exemplo, para o mercado de trabalho. Claro que serve para o mercado de trabalho. E cada vez mais o mercado está percebendo este grupo como um grupo muito bem aproveitável dentro do mercado. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Quero falar com vocês hoje a respeito de um tema que está ficando muito importante, que está relacionado a uma coisa que nós nunca nos demos tanta conta como nos damos hoje, que é em relação à nossa iluminação, as luzes que temos contato, as nossas luzes de computador, os smartphones, os tablets, em relação a todo tipo de iluminação, essas luzes que eu estou aqui no estúdio, enfim, os faróis de xenon, farol de LED, lâmpadas de LED, e isso tem sido um tema muito discutido na oftalmologia hoje. Por que a gente discute tanto isso? E para falar disso, a gente tem que entender um pouquinho também, antes de falar sobre luz azul, sobre coisas, a gente tem que conversar um pouquinho a respeito do envelhecimento da população. Qual seria a relação disso? Envelhecimento da população, idade e relação exposição à luz azul. Muito óbvio. A questão é a seguinte, quando você tem uma exposição excessiva durante toda a sua vida em relação às chamadas luzes de alta energia, porque até então nós só discutimos a respeito das luzes de UV, a chamada UV, ultravioleta. Porque UV causa câncer, UV dá problema na pele, UV causa problema de catarata. Sim, ele continua lá, ele continua causando todos esses tipos de problema. Só que hoje o que nós sabemos que a chamada luz azul, ou a luz azul de alta energia, ela é também extremamente nociva para os nossos olhos, mas tem um detalhe, ela é muito importante também para a nossa visão. Então ela tem os dois pontos, o ponto e o contraponto, ela é positiva, nós precisamos dela, e ao mesmo tempo ela também é muito nociva. Na realidade, essa emissão de luz de alta energia, ela existe no Sol, existe nas luzes naturais, que é o Sol, mas existe também nas luzes artificiais, e é aí que entra o problema. E por que eu estava relacionando esse assunto com a idade? Por quê? Na realidade, o que acontece hoje com a nossa população mundial? Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Na realidade, o Brasil hoje vem vivendo o envelhecimento populacional que os países desenvolvidos já viveram. Os países desenvolvidos eles já passaram por essa fase e hoje eles vivem um patamar de envelhecimento. São países com uma população onde se nasce menos, envelhece mais e eles vivem mais tempo. Então, esse nível de envelhecimento nos países desenvolvidos já está estável. No Brasil, nós temos uma curva ascendente de envelhecimento, ou seja, nós vamos cada vez mais lidar com pessoas mais idosas. E, detalhe, vamos viver mais, porque a expectativa de vida média no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, chega na faixa de 75 a 76 anos. Faixa média, nós temos pessoas muito mais longevas que isso. E estamos distante de países como o Japão, com 84, 85 anos de expectativa média. Mas, de qualquer forma, estamos envelhecendo. O Brasil deixou de ser um país jovem, estamos na curva ascendente de envelhecimento. E qual a relação disso? A relação disso é que as pessoas vão viver mais, vão ficar mais tempo expostas a uma série de fatores de risco para a sua saúde. E em relação à saúde ocular, o que eu quero falar aqui é a respeito da DMRI. Relação de degeneração macular relacionada à idade e com exposição da luz azul está diretamente uma ligada à outra. Esse é que é o detalhe. Falando ainda sobre o envelhecimento da população. Hoje, pessoas na faixa de 65 anos, 60, 65, 70 anos, elas são força ativa de trabalho. Deixou de existir aquele senhor de 60 anos ou 65 anos que ficava no banco da praça jogando dama. Hoje as pessoas estão ativas, trabalhando, dirigindo, usando o smartphone, usando computadores. E conforme nós vamos envelhecendo, os nossos olhos precisam cada vez mais de luz para enxergar. Esse é que é o problema. Nós precisamos de muita luz. Vamos passando daquela fase que quando éramos criança conseguimos ler um gibi escondidinho, escondido dos pais no escuro, tal, a nossa visão os nossos olhos conseguiam captar essas imagens. Hoje não. Hoje, conforme estamos numa idade mais avançada, nós precisamos de uma boa iluminação para a leitura, sem contar o fator da presbiopia, que é o óculos de perto. Mas, na realidade, o que eu quero dizer aqui é que essas pessoas, cada vez numa faixa etária mais avançada, vão estar mais expostas e exigindo maior exposição dessa chamada luz azul. O que acontece com a luz azul? Essa luz azul de alta energia, que a gente chama que hoje é a luz azul violeta, tem várias definições. O que acontece? Ela tem uma capacidade de nos fazer duas situações. Ela regula o nosso ciclo circadiano, ou seja, existe o comprimento de onda de luz azul boa, que a gente chama que é em torno de 465, 480 nanômetros, tá? E existe a luz azul nociva,
Ou seja, essa mesma luz azul que nos ajuda, ela pode nos prejudicar. E essa luz azul nociva, ela atinge um pico na faixa de 435 nanômetros. É um pouquinho técnico isso, mas não tem outra forma de eu falar sobre isso com vocês sem ser mais técnico. Muito bem. Como fazer para que a gente consiga ter uma proteção dos nossos olhos filtrando a faixa de luz azul ruim, ou seja, eu bloqueio a passagem dessa luz de 435 nanômetros, e como deixar passar a luz boa, que é a que me ajuda a manter o despertar, o sorrir, que é o nosso chamado ciclo circadiano, a disposição para se alimentar, as depressões, enfim. Como que eu faço isso? Hoje em dia, a tecnologia vem trabalhando muito nisso. E existem duas formas que nós estamos trabalhando e estudando cada vez mais como proteger os olhos da população. Uma delas, através de lentes de óculos, tá? Porque muitas lentes de contato já têm esse fator de proteção, mas as lentes de óculos hoje, elas conseguem ser fabricadas com um material que consegue exercer esse bloqueio justamente do pico de onda de luz azul nociva, que é em torno de 435 nanômetros. Por que em torno? Porque ele começa um pouco abaixo, em 411, vai até 435 como luz azul nociva, que tem um alto poder destrutivo das nossas células da mácula, então por isso que ela é chamada de luz azul nociva, e depois ela cai, e aí conforme ela vai subindo para 460, 450, enfim, ela deixa de ser tão nociva e ela passa a ser boa. Então hoje, com essa tecnologia, é uma forma que nós encontramos de proteger os olhos. Uma outra forma que nós fazemos, inclusive de forma sinérgica, as duas coisas têm que acontecer juntas, é através da suplementação com luteína e zeaxantina, mas isso nós falaremos em outra abordagem. O que eu quero mostrar para vocês é um modelo experimental que eu achei muito interessante, após estudar bem como funciona esse modelo. Na realidade, ele teoricamente é até muito simples. Usamos uma ponteira de laser, só que um laser que emite justamente o comprimento de onda de luz azul-violeta nociva para a nossa visão. E vou mostrar para vocês como funciona isso quando você tem uma fotoestimulação com esse tipo de luz, tá? Que vai chegar nos seus olhos. Na realidade, eu vou usar, ao invés dos olhos, eu vou usar como modelo uma lente que seria o anteparo, seria aqui, na realidade relacionado como se fossem os nossos olhos. Então, imaginem aqui que nós temos uma lente, tá? E eu vou fotoestimular essa lente. Veja o efeito dessa luz quando eu fotoestimulo. Conseguem perceber? Veja como ele faz na lente, como ele deixa uma marca nessa lente. Isso é uma fotoestimulação numa lente. Muito bem, imagine isso nos nossos olhos, imagine isso na nossa retina. E agora eu vou mostrar para vocês uma lente que tem a capacidade de bloqueio. Muito bem, como que funciona isso? Essa lente é totalmente transparente, é uma lente de óculos normal, como todas, tá? Veja o feixe de luz azul, eu vou projetar, tá? Aqui, olha, projetando. Tá? Aqui. E agora veja o que acontece quando eu entro com a luz na frente, com a lente com o bloqueador. Novamente, olha, bloqueando e passando, olha. Veja se vocês conseguem perceber isso, ok? Olha, eu continuo disparando o efeito do laser, tá? E vou novamente apresentar, olha, veja. Muito bem. Essa tecnologia, o que acontece? Esses tipos de lente, eu acredito que no futuro vai deixar de ser uma solicitação do oftalmologista na sua prescrição de óculos. Hoje o que eu já tento fazer isso na minha prática diária, conversar com os pacientes e na entrevista que eu tenho com esses clientes eu pergunto qual a sua média de uso diário de computador, de tablet, celular. Parece meio absurdo, mas a maioria das pessoas ultrapassa com certeza 4 a 5 horas por dia, mesmo não sendo profissionais da área de computação, mesmo não sendo profissionais que trabalham diretamente com isso. O que nós temos que fazer então? Proteger. Então eu tenho sugerido que ele faça os seus óculos com esse sistema de bloqueio, porque é diferente daquelas lentes que nós conhecíamos antigamente como as chamadas antirreflexo. É muito comum, os senhores vão à ótica comprar os seus óculos, chegam lá, a pessoa da ótica pergunta, vamos colocar um tratamento antirreflexo, muito bom, melhora realmente a imagem? Sim, o tratamento antirreflexo ele melhora mesmo a transparência das imagens, ele tem uma melhor qualidade em termos de transparência, mas ele não tem o efeito de bloqueio, ele não consegue barrar essa passagem de luz azul nociva. Então a indústria óptica correu atrás disso e desenvolveu esse material e na realidade isso é um material que é extraído a partir de um mineral, um ferro, é um tipo de um material ferroso
E eles fizeram essa resina que consegue ter esse bloqueio, com a vantagem de não permitir a passagem do 435 e permitir a passagem do outro comprimento de luz azul nociva que nós precisamos para viver. Ou seja, isso foi um grande avanço na área ótica e eu visitei as empresas que fabricam isso. É muito interessante e o tamanho do estudo, o embasamento científico que tem por trás disso. Isso foi desenvolvido, obviamente, fora do Brasil e impressionante como eles estão preocupadíssimos com isso, embora foram lá fora, né, os chineses, os japoneses, os europeus, os americanos que desenvolveram essas luzes de alta energia, os chamados LEDs, o smartphone e tal, mas hoje eles percebem e estudaram isso a fundo e entenderam que o risco de exposição excessiva a esse tipo de condição de chamada da luz azul nociva é muito complicado, temos que tomar muito cuidado, inclusive eu vou falar a respeito disso em relação ao uso do smartphone em crianças e o que ele tem outros efeitos nocivos para a nossa saúde. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!